Música eletrônica. Guardian Music. Guardian. Aguardando a notícia. Aguardando a notícia. Aguardando a notícia. Começa agora, Guardiã da Bola, um resumo geral do futebol. Muito boa noite a todos, são 20 horas e 21 minutos horário de Brasília e estamos aqui para mais um Guardiã da Bola na rádio A Guardiã da Notícia. Para você que nos acompanha no Facebook, muito boa noite, obrigado pela participação. Iniciando a semana pós-feriado já com meu amigo Igor aqui, feliz da vida. Ontem o Palmeiras dele venceu e convenceu 3-0 em cima do Atlético Mineiro. Então temos um fim de semana recheado de vitórias dos paulistas, viu, Igor? Para a gente falar bastante do Campeonato Brasileiro, 19ª rodada, a última, né, do primeiro turno. Então vamos falar bastante aí dos jogos. Boa noite, Igor. Fala, Vitão. Boa noite, pessoal que tá assistindo a gente. É isso aí, cara. Viva o cebolismo. Já quer começar falando do seu Verdão? Você que sabe. Então vamos lá. O Palmeiras ontem, que um dos jogos mais recentes, ganhou de 3-0 ontem do Galo. Galo que está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, vinha bem, né, com o Sampaoli, mas ontem encontrou um adversário duro. O Palmeiras está jogando muito bem com o cebolismo, né, como diz o meu amigo Igor. Tô achando que o português quase não ia ter espaço ali, viu, Igor? Tá indo muito bem e agora o Palmeiras volta a vencer bem, volta a convencer. O Rony
fez gol de novo, né? O primeiro dele no Brasileirão. Wayne Rooney. Já caiu nas graças da torcida. O Igor já mudou de opinião sobre o Rony. Jamais critiquei. E aí o Palmeiras venceu por 3-0. Os gols foi de Veiga, Rony e Wesley. O Igor, como sempre, trabalhando muito, mas conseguiu acompanhar os melhores momentos. O que você achou da vitória do Verdão por 3-0? Cara, foi legal, assim, eu achei interessante porque o Atlético vinha como a sensação, né, como o time, um dos times a ser batido, Sim. né, e valeu, convenceu, assim, foi bom, uma vitória boa, 3-0, né, tudo bem, beleza, em casa, ok. A gente espera que seja daqui pra frente, né? Que não seja só um pico, né? Sim. Tudo bem, uma hora vai perder, vai empatar, ok. Mas que continue jogando bola, é isso que a gente quer. Não precisa dar espetáculo. E o cebolismo tava engrenando no Palmeiras? Viva o cebolismo, cara. Viva o cebolismo. É o que eu falei. Já falei em alguns programas aqui. Se for pra trazer o cara... lá da Europa, o Abel, que seja daqui da América do Sul para deixar 2 meses, era melhor deixar um interino. Então, Sim. assim, que ele venha e que faça um trabalho consistente e duradouro. É isso que a gente espera, que não seja um cara para vir ficar por poucos meses e depois ser mandado embora. E ficar recebendo a multa depois ali do Palmeiras. Exatamente, aí depois processo, aí vem todo aquele lenga-lenga que a gente já sabe. E ele fechou até, pra quem não sabe, o Abel, técnico português, está chegando no Palmeiras, fechou até dezembro de 2022, então são 2 anos de contrato aí pela frente. É né? muito tempo, cara, é muito tempo. Assim, é uma segurança pra ele, né? Sim. O cara sai de outro continente. Tava bem na Grécia até, né, no PAOK. Exato, e aí chega aqui, um lugar que ele não conhece, tudo bem. Futebol diferente, né? Futebol diferente, é o mesmo idioma? Mas é um lugar estranho. Então, é uma incógnita. A gente vai ter que esperar pra ver, não vai ter jeito. E o Cebola que entrega o Palmeiras na mão do Abel agora com 28 pontos, já tá ali na 7ª colocação, Palmeiras que volta pelo menos sonhar aí no um G4 aí futuramente. E acho que ele entrega o time muito bem obrigado agora, né, pro Abel. Então, vamos ver se ele vai manter desse jeito, né? A gente espera que o time continue na mesma consistência. Só isso, não queremos espetáculo. Uns amigos palmeirenses até brincou lembrando de 2009, quando o Jorginho também estava muito bem como auxiliar, era líder o Palmeiras na ocasião do Campeonato Brasileiro, e depois o Palmeiras acabou nem indo para Libertadores, né? Contratou depois o Muricy Ramalho, o Muricy que vinha de 3 títulos com São Paulo na época e não conseguiu dar continuidade ali no trabalho bom que o Jorginho fazia. Depois disso o Jorginho também sumiu até do futebol, né? Mas era o momento dele. Pode ser que aconteça a mesma coisa com o Cebola, né? Então, não tem assim, como não comparar, né? Não tem como a gente não lembrar, porque o Palmeiras foi o próprio exemplo disso, né? Então, assim, cara, eu vou cair na mesma coisa, esperar pra ver, não tem como a gente adivinhar o que vai acontecer. O Jesus, quando chegou, era um. Sim. Ele saiu daqui, o outro. Saiu com um patamar, como diz, outro patamar. Né? Entendeu? Então, assim, cara, é futebol, é imprevisível. Não tem como falar que vai dar certo ou vai dar errado. Exatamente, é só o dia a dia, ainda mais agora, devido à pandemia, temos muitos jogos encavalados para fazer. O Palmeiras vai ter uma série até fevereiro, se for até as fases finais da Libertadores Copa do Brasil, quase quarta e domingo, né? Não vai ter descanso nenhum. Palmeiras, que por exemplo, vai jogar provavelmente num jogo que falta talvez ali do Campeonato Brasileiro no dia 27 de dezembro e já enfrenta o Corinthians dia 3 de janeiro. Então, o Palmeiras vai ter aí bastante jogos e o Abel vai ter tudo para mostrar aí no Verdão. Que o nome dele é um bom nome, ele que teve passagem lá pelo Braga também de Portugal e agora no PAOK. Então, desejamos sorte aí pro português, é sempre bom ver um técnico diferente no futebol, né? Verdade, vai dar uma mexida, né? Exatamente. Pode ser que dê uma mexida, assim, o sul-americano, entre aspas, a gente já tá acostumado. Agora um europeu aqui... Diferente, né? Totalmente diferente. Nunca treinou nenhum time da América do Sul, né? Então, acho que isso pode contar, assim, aí a favor ou contra do Abel. Palmeiras no primeiro turno, qual o resumo que você faz aí da metade do campeonato do Palmeiras? Cara, ruim pra péssimo. Como foi até agora, assim, tirando os últimos jogos, claro, ruim pra péssimo. Porque perdeu pontos bobos. Exatamente. Eu acho também que o Palmeiras fez um primeiro turno muito ruim. Foi uma das pontuações mais baixas do Palmeiras nos últimos anos. No primeiro turno, o Palmeiras que sempre
tá brigando ali entre os 4 desde 2016, né? Então foi um ano ruim do Palmeiras e agora o Palmeiras vai ter que correr no segundo turno para pelo menos evitar aí, que seria para mim uma tragédia, o Palmeiras ficar fora da Libertadores, pelo menos a vaga direta, né? Então acho que o Abel vai ter essa pressão interna inicialmente, deixar o Palmeiras ali entre os 4. E como a gente fala, o campeonato está muito nivelado por baixo, né? Então não dá para saber como vai ser esse desdobramento para o segundo turno, né? Então, um dos problemas do Palmeiras nos últimos anos é jogar contra time bem fechado. Sim. Né? Vamos ver. Tem dificuldades para entrar ali na área, exatamente. Né? O Atlético não. O Atlético Mineiro, ele joga pra frente. São Paulo, ele joga pra frente. É um estilo de jogo. Inclusive, 2 gols do que o Galo sofreu foi porque o time tava todo na frente, né? Vamos ver como vai ser com o time fechado. Se o time vai encaixar. Entendeu? Sim. É isso que a gente quer ver. Exatamente. E o Verdão agora vai concentrar aí a atenção para a Copa do Brasil. Já está com um pezinho na próxima fase. Venceu o Red Bull Bragantino na semana passada, né, na quinta-feira. E agora está com um pezinho já na próxima fase. Amanhã a gente vai fazer um programa só de Copa do Brasil, mas acho que o Verdão chega mais tranquilo para esse jogo, né, Igor? Sem dúvida, sem dúvida. 3-1, mesmo não tendo gol fora, né? Sim. É um 3-1. Para os caras conseguirem tirar... Tem que fazer no mínimo 2-0 para levar para os pênaltis, né? Então é difícil imaginar o Palmeiras perder por esse resultado em casa. É uma tragédia. Exatamente. Talvez se o Luxemburgo tivesse, poderia acontecer, né? Não, talvez não teria nem ganhado de 3-1, né? No jogo de ida. Pra que fazer 2 gols? Você pode segurar num. O Profechou tava muito bravo ali com o Palmeiras ofensivo. Então o Verdão venceu por 3-0 o Atlético Mineiro e tá mais tranquilo agora, né, ir para esse segundo turno. Ontem também tivemos Grêmio ganhou de 2-1 do Red Bull Bragantino. O time do Renato Gaúcho melhorando no campeonato, vencendo mais os medalhões do Renato começando a jogar bem. O Maicon ontem até pediu para sair, né? Teve uma briga ontem, uma discussão. Ele mesmo falou que fez um jogo muito ruim, então teve todo esse imbróglio ali no jogo do Tricolor Gaúcho. A 19ª rodada começou no sábado, né? O Botafogo empatou com o Ceará 2-2, acho que tropeço do Botafogo, né? Que saiu na frente do placar 2 vezes. E o Ceará, valente ali de Gordiola, do Guto Ferreiro, buscou o empate e empatou em 2-2, o gol do Vina, que tá jogando muito. O Igor acertou um palpite, para quem não acompanhou na semana passada, o Igor tá melhorando os palpites. O Corinthians venceu o Internacional de Porto Alegre por 1-0, gol de Davó. E um grande resultado do Corinthians, né? O Inter líder do campeonato. O Corinthians vinha de uma derrota muito ruim para o América Mineiro pela Copa do Brasil. O Corinthians venceu por 1-0 numa grande jogada do Casares e deu novamente alegria para sua torcida, que estava já entrando em colapso depois da atuação contra o América, que foi muito ruim. E o Igor acertou 1-0 o Corinthians. Parabéns, Igor. Você tá melhorando. Mas não viu? era difícil, cara. Contra o Internacional não é difícil. Desculpa. Freguês do Corinthians? Freguesaço. Já não é de hoje. Não é de hoje. Lembra na Copa do Brasil? Copa do Brasil, teve também os 2009, vários, né? 2009, o Corinthians foi campeão. Teve Libertadores não. Foi na Copa do Brasil, entre o D'Alessandro e o William. É verdade. E o Corinthians venceu por 1-0 o Internacional de Porto Alegre. O Thiago Galhardo foi expulso no jogo, ainda deu um carrinho ali no Otero no final do jogo. Foi expulso, muita gente frustrada com o Thiago Galhardo, que o pessoal que ama Cartola escalou tudo ele. Eu e o Igor não sofremos por isso, então estamos tranquilos. Acho uma bobagem isso aí. O cara torce contra o time, né? Torce contra o time por causa de um... Assim, eu gosto de jogar, mas não Sim. Cartola, enfim. Mas, pô, torcer contra o próprio time, brigar com o jogador do próprio time por causa de um joguinho, pelo amor de Deus. Eu não costumo ir muito bem no Cartola, porque eu gosto de escalar os jogadores do meu time, porque eu sei que eu vou torcer ali por ele, mas... O Davó ontem, o sábado, não sabia nem sabia que ele ia jogar, né? Foi uma escalação surpreendente do Mancini. Méritos do Wagner Mancini, né? Em ter escalado o Matheus Davó, o jogador que veio do Guarani, de Campinas. Então, teve ali o seu primeiro gol, né? Então, saiu até emocionado. Falando de Cartola, o Cássio foi o único a escalar ele como capitão do Corinthians, no Cartola. Acho que nem o próprio Davó acreditava nele. E recebeu ali uma linda bola do Casares, que eu acho que é um grande jogador, viu, Igor? Acho que o Casares, foi uma das melhores contratações do Corinthians. Ele é um camisa 10 diferenciado, não é um camisa 10 normal. Faz tempo que o Corinthians não tinha
Desde o Jadson em grande fase, eu acho que o Corinthians não tinha mais um meio-campista do nível do Casares. E ontem foi muito bem o Casares. Sábado ele foi muito bem. Teve esse lance em cima do Cuesta, né? Que ele deu praticamente um chapéu no Cuesta e deixou a bola livre ali pro Davó fazer 1-0 o Corinthians. Acho que foi uma grande vitória do Corinthians, né, Igor? Sem dúvida. O Casares é o batedor de falta, né? O Otero. Mas o Casares bate muito bem falta também. No Atlético Mineiro ele fez, inclusive, alguns gols de falta. É que o Otero, o pessoal brinca que ele só bate falta, né? Mas ele jogou muito bem também sábado. Eu acho que o Otero, o venezuelano, tem tudo aí pra despontar também no Corinthians. O chute desse cara é impressionante, cara. Vai tudo. Tem o pessoal comparando até com o Marcelinho Carioca, porque não tem mais jogador que bate na bola, assim, né? O Otero consegue bater bem escanteio e falta. Tem um amigo nosso, Vitor Gustavo, que eu chamo de setorista, que não gosta muito do Otero. Ele acha que ele só faz isso, né? É não igual tem... o Marcos Assunção. Sim. Também, só servia pra bater falta. No Palmeiras foi muito importante, né? Numa época, né? O 2012. Marcos Assunção, 2012, ele... Acho que as bolas paradas foram cruciais. Era meio gol. E o Corinthians não tem esse estilo de bola parada, né? Então o Otero tá tentando, pelo menos nas faltas ali, fazer algum gol. Ele bateu uma falta muito perigosa. O Lomba pegou, foi aquela bola com curva. E o Corinthians venceu o Internacional de Porto Alegre por 1-0. Dando continuidade nos jogos de sábado, o Coritiba venceu o Atlético Goianiense por 1-0 lá no Couto Pereira. Grande vitória do Coxa. Vitória importante, né? A gente sempre fala aqui na briga por baixo ali, né? O Coritiba tentando escapar do rebaixamento. E, para mim, a surpresa do primeiro turno, o Fluminense venceu o Fortaleza de Rogério Ceni lá no Castelão. Grande resultado do Flusão, de Odair Helma. Tá indo bem, né, o Fluminense, surpreendentemente, que todo mundo aposta sempre que o Fluminense vai brigar ali na parte de baixo. E esse ano o Fluminense tá em quarto. Rogério Ceni um pouco bravo no jogo. Não sei se você viu. Eu vi, vai tomar, né, naquele lugar, ele mandou pro jogador dele. Não tem o pizinho pra gente pôr aqui, né, então não vou falar. O Rogério Ceni ficou pistola com seus jogadores ali. Foi uma derrota muito ruim pro Fortaleza. A gente sabe que não pode perder em casa um campeonato de pontos corridos. Mas o Fluminense tá indo muito bem. Eu acho que o Fluminense já tá, pelo menos, ali mostrando que vai ficar ali naquela zona de G6, ali tentando brigar uma vaga na Libertadores, que faz muitos anos que o Fluminense não disputa essa competição. Foi vice-campeão em 2008 contra a LDU de Quito. Depois voltou aí para Libertadores, né? Foi campeão brasileiro 2 vezes em 2010 e 2012. Porém, o Fluminense faz tempo que não consegue mostrar aí um bom futebol. Eu, né, conversando com alguns amigos ontem, eu achei o Fluminense a surpresa do primeiro turno. Não sei se você concorda, né, Igor? Pra quem a gente pensava que já no começo do ano seria o Bragantino, né? Durante a temporada. Até pelo Campeonato Carioca horrível que fez esse ano, né? O Fluminense não foi bem no campeonato. Chegou na final, mas não foi bem. Tem, né, cara? Sim, Fred, Nenê. Muito refugo. Hudson, né? Tá lá no Fluminense também. Egídio, que você ama bastante. Adoro. Um grande lateral esquerdo, Egídio, campeão pelo Palmeiras e pelo Cruzeiro, também tá no Fluminense. Tem o Muriel no gol, que não foi tão bem como seu irmão no futebol, né? Como o Alisson. Então tinha vários jogadores ali que realmente era refúgio. O Fluminense, que tem esse histórico quando tá mal, sempre vai atrás de jogadores de refúgio. Mas esse ano eu acho que o Odair soube mesclar bem com 2 jogadores da base, que é o Dodge e o Calegari. Então o Fluminense mesclou ali com sua base, que é muito forte, né? A base ali do Fluminense, ali as Laranjeiras sempre consegue revelar bastante jogadores. Então o Flusão venceu o Fortaleza no Castelão. Eu e o Igor acha que é surpreendente a campanha aí do Fluminense. Eu acho que o Flusão vai ficar ali pelo menos nessa zona intermediária, viu, Igor? Já no domingo, já vamos começar a falar do Tricolor, a surpresa da rodada. Grande jogo, para quem conseguiu assistir foi um jogaço. O Flamengo começou muito bem o jogo, saiu na frente com um golaço de Pedro, que tá jogando muita bola no Campeonato Brasileiro. Acho que é um dos melhores jogadores do campeonato, junto com o Thiago Galhardo. O Pedro fez um golaço de esquerda ali logo no começo do jogo. Parecia que o Flamengo, Igor, ia atropelar o São Paulo. O meu amigo Rafael até brincou, falou para mim que o jogo ia ser goleada pro Flamengo. Ele só errou a goleada, né? O São Paulo acabou goleando. E depois disso, o São Paulo empatou, né? São Paulo que foi para cima do Flamengo, não tomou conhecimento do Flamengo, foi para cima, empatou. Na sequência, o Flamengo perdeu um pênalti, né, com o Bruno Henrique. Eu acho que bateu muito mal o pênalti, o Volpi pegou ali, mas eu acho que o Bruno Henrique bateu muito mal. E o São Paulo, na sequência, já virou o jogo. O Brenner jogando muita bola, né? O Fernando Diniz falou, inclusive, disso, né? Da conversa que eles tiveram ali no vestiário antes do jogo. O Brenner
que está em grande fase, está jogando muito, graças também ao esquema que o Diniz está montando no São Paulo. E o Tricolor saiu ali do primeiro tempo 2-1. Então acho que isso foi muito importante. Colocou um banho de água fria no Flamengo, que não esperava. Tem times que tá jogando até com medo, né? Do Flamengo, no Maracanã. Tudo bem que sem torcida, mas o Flamengo conhece a casa dele, né? Que é o Maracanã. E o Tricolor venceu o primeiro tempo 2-1. Na virada pro segundo tempo já voltou com tudo ainda, né? Pra cima do Flamengo. Jogando bem, tocando a bola. O Flamengo perdeu mais um pênalti, né? Com o Pedro, dessa vez bateu pior ainda do que o Bruno Henrique, né? Praticamente ele recuou a bola. E o Tricolor liquidou o jogo, depois teve o pênalti do Reinaldo e o gol do Luciano com uma assistência do Volpi, o melhor jogador da rodada, foi destaque, né? 2 pênaltis e uma assistência. Então o São Paulo fez 4-1 em pleno Maracanã, grande resultado, não sei o que o Igor acha, acho que foi o jogo da rodada, né, Igor? Não, parabéns, mérito total do Diniz, né? Quando é pra criticar, né? Quando perde é o técnico, quando ganha tem Exatamente. que elogiar também. A gente, assim, eu acho que ninguém esperava. Pra mim foi um resultado surpreendente do São Paulo. Eu não achei que o Flamengo ia... vitória, Sim. Né? Pelo placar. Eu achei que o Flamengo ia vencer, né? O Flamengo era favorito pro jogo, mas o São Paulo não tá mal no campeonato. Então o São Paulo venceu com autoridade. Eu acho que também concordo com o Igor, é 100% mérito do Diniz. E para quem tinha pressa para mandar ele embora, a gente até falou aqui que achava que ele ia cair, né? No São Paulo, uma época foi quase eliminado ali na Libertadores, perdeu para a LDU. Tava capengando ali no Campeonato Brasileiro, mas com o tempo o Diniz começou... E eu acho que, inclusive, que os jogos contra o Palmeiras e contra o Flamengo foram os 2 jogos. Foi decisivo, venceu por 2-0. E isso deu mais moral ainda pro trabalho do Diniz. Então, eu creio que o São Paulo vai dar muito trabalho nesse Campeonato Brasileiro. E uma coisa que a gente falava muito aqui, né, Igor? O São Paulo tem 3 jogos a menos, né? Então, pode ser que o São Paulo vença os 3 jogos e se torne líder do campeonato. Eu vi muitos falando hoje que acabou o primeiro turno, mas ainda fala dos 3 jogos do São Paulo, liquidar esses 9 pontos que vai disputar. Então, caso o São Paulo vença esses 3 jogos, né, que não é fácil, né, pode ir para 39 e ficar líder isolado, né, do campeonato. Acredita que o São Paulo possa brigar aí nesse pelotão de cima, dos 4 pelo título, ou ainda é cedo para falar? Cara, como o campeonato tá nivelado por baixo, eu acho que ainda dá para o São Paulo, né? Assim, a surpresa é o Fluminense estar em 4º lugar. Sim, que era 32. Que podia ser a posição do Palmeiras ou do São Paulo. Exatamente. Ali, né? O Fluminense em 4º que é a surpresa. Eu acho que assim, Internacional, Flamengo, Atlético, que perdeu, ok, mas tá lá em cima ainda. E o São Paulo são os que mais vão brigar. Agora, sim, o Fluminense realmente aqui eu tô surpreso. O Fluminense vai ter que lutar muito para ficar entre esses 4. E eu acho que o São Paulo vai pedir passagem. Acho que de 9 pontos dá para fazer 7, né? Ali o São Paulo no mínimo. E já colocaria ele líder. Então, eu acho que o São Paulo tem tudo aí para fazer um bom segundo turno. Tá em uma crescente. Enfrenta o Goiás agora em casa. Então, é um jogo para fazer 3 pontos. Então, eu creio que o São Paulo vai dar muito trabalho nesse Campeonato Brasileiro. Sport Recife 1-0 contra o Atlético Paranaense, gol de Thiago Neves. O Thiago Neves tá desencantando lá no Leão, ô Igor? Bom dia, Zé. Fala, Zé. Bom dia, cara. O Thiago Neves é o rei do meme. É o produtor de memes, né? Cara, Atlético indo mal das pernas. Brigando pra não cair. Aí, eu não sei não, viu? Tá com 16 pontos. Na zona de abaixamento. 18 jogos, tá em 19º. Exatamente. Ele tá atrás do Coritiba. Coritiba que não teve investimento nenhum para esse ano e ainda conseguiu estar atrás do seu rival. O futebol paranaense está muito fraco nos últimos 2 anos. O Atlético Paranaense, mesmo sendo campeão da Sul-Americana, depois deu aquela decaída, né? O Coritiba que lutou aí por anos para voltar para a Série A. O Paraná virou ioiô, né? Sobe e desce. O Coritiba também, né? O Coritiba também fazia anos, né? Com o Coritiba. Acho que desde 2015 o Coritiba não disputava a Série A. Voltou agora. E tá capengando. Tá capengando e o Atlético Paranaense está conseguindo ser pior que o Coritiba, né? Então acho que vai ser uma campanha muito dura para o Atlético Paranaense. Acho que vai ser difícil escapar se continuar assim. Viu? Não, com certeza. É que assim, a gente já imaginava que a briga lá embaixo seria Atlético Goianiense, Curitiba, Vasco. Sim. Né? E se bem que o Vasco já tá ali na boca, né? O Vasco começou bem e já tá querendo cair já de novo, né? Ele tá com os mesmos 19 pontos do Curitiba, né? Curitiba. E do Bragantino também. Então, qualquer vacilo. Podemos dizer que o empate do Vasco que eu vou falar agora contra o Goiás em 1-1, jogo lá na Serrinha,
deixou o Vasco fora da zona de rebaixamento, né? Porque caso o Vasco perde esse jogo pro Goiás, o Vasco ia estar ali no Z4. E o Vasco que saiu ganhando. Saiu ganhando 1-0, uma bela cobrança de escanteio do chuta-chuta, né? O Bruno César. O Vasco fez 1-0, depois ali um desvio de cabeça, e o Goiás empatou. Então, o Vasco perdeu mais uma chance aí de ficar um pouco mais afastado da zona de rebaixamento. Praticamente perdeu 2 pontos, né? A gente Perdeu pode 2 pontos. dizer que perdeu 2 pontos. E o ponto acabou sendo importante para tirar o Vasco da zona de rebaixamento. Caso empate, o Coritiba ia estar fora. O Santástico, né? O Santos, do doutor Antônio Carlos, venceu o Bahia por 3-1. De novo, Marinho fazendo gol. E ele pediu para falar bem do Santos. Já falou aí já? Doutor, já vou elogiar o seu Santos. 3-1 contra o Bahia, grande resultado. O Santos que está indo muito bem no primeiro turno. O Cuca deu cara para esse time. O Bahia tá mal das pernas, claro. Não tá vindo bem aí nesse primeiro turno. Também tá brigando ali na zona de rebaixamento. Mas o Santos venceu bem novamente. Foi 3-1. O Marinho, de novo o Marinho. Gostei desse menino do Jobson. Parece ser um bom jogador. O Madison também jogando muito bem. Não é aquele, o Santos que gosta de ter o Madison, né? O Madison, o carequinha, né? Que tem a tatuagem aqui que todo mundo... Que eu não posso falar aqui em público também. Pra quem não sabe, pesquisa depois do que o Madison tatuou no braço dele, que é muito... até um meme, né? Viralizou depois. E esse Madison tá jogando muito bem. O Marinho tá jogando muito bem. E o Jobson ontem também fez mais um gol. Pra quem teve o Marinho ali, quem gosta do Marinho. O Marinho fez um gol e deu uma assistência. E o Santos venceu por 3-1 Bahia. O que você tá achando do Santos? Cara, você falou do Marinho que ficou pistola no meio da semana, né? De novo, né? De novo, pra variar, né? O Marinho tá ficando bravo, né? Tá Os falador, acontecimentos, né? tá falador. Né? O cara, mas ele tá com crédito, né? Eu acho que é o momento dele, né? O grande momento do Marinho. No Ceará ele já tinha ido muito bem, né? Pra quem acompanhava o Marinho lá no começo, que é aquela entrevista histórica dele. E no Vitória também ele foi muito bem. Eu acho que o Marinho tem tudo aí pra se firmar entre os melhores jogadores aí do momento do campeonato. Você gostou da vitória do Santos? Você achou que... Vitória em casa, né? Contra o Sim. time que tá lá embaixo. É obrigação, né? Ok, ganhou bem. Sim. Mas é aquela coisa, o Bahia é um time grande. A gente sabe da grandeza da torcida, mas, cara, é jogo em casa. Tem que ganhar. O Santos quer brigar lá em cima, fez a obrigação. Foi uma vitória importante. Total. E não dá pra perder um jogo desse, né? Mano Menezes... tá com dificuldade, você acha também que tá com dificuldade de mostrar ali pelo menos o estilo de trabalho dele, ele não tá conseguindo montar o sistema defensivo que ele gosta para deixar o time fluir melhor no meio campo. Você acha, na minha opinião, o Mano Menezes vai ter muito trabalho até pelo estilo de jogadores que tem no Bahia, né, que não condiz tanto com o que ele gosta, que é 2 volantes fortes, né? Até trouxe o Elias, que deu certo com ele no Corinthians, mas eu acho que o Mano vai ter bastante trabalho para manter o Bahia na primeira divisão. O Elias do Atlético também? Sim, Aquele Elias? O Elias que era do Corinthians, até foi pro Santos, treinou no Santos 2 semanas, mas o Santos não podia contratar. Então o Mano Menezes fez o convite, o Elias agora tá no Bahia, já jogou, tem até memes do Elias ali um pouco acima do peso, né? Já deve estar naquela fase mais churrasco, né? Então o Elias tá tendo bastante trabalho para ajudar o Mano Menezes a implementar ali o futebol que o Mano Menezes gosta, que é do volante saindo bem pro jogo. O Elias é aquele jogador surpresa, né? Que chega chutando. Chega de trás chutando, né? É o estilo Mano Menezes. Começa lá atrás e vai pro meio para depois pensar lá na frente. Golear de 1-0 para ele tá bom. Sim, né? O importante o Mano é resultadista, né? Ele gosta do resultado só. Total. Cara, se continuar nisso aí, acho que ele não passa o Natal na Bahia, não. Eu tô achando que vai ser difícil, até porque eles vão ter que passar o Natal em campo, né? Praticamente também acho que vai ser difícil pro Mano Menezes, até pela pressão lá do Bahia, pelo salário alto que ele recebe, né? O Mano Menezes tem um dos maiores salários, né? Medalhão já. Tem passagens aí por todos os principais times do futebol brasileiro, né? Passou por Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Seleção Brasileira, então eu acho que o Grêmio tem muita história no Grêmio, né? Batalha dos Aflitos. Batalha dos Aflitos, então o Mano Menezes, que já tem bastante história no futebol, ele tá tendo trabalho aí para mostrar o seu esquema tático no Bahia. Só para ler alguns comentários aqui, o pessoal que tá participando, a Priscila Limeira mandando parabéns, Igor, deve estar dando parabéns pela vitória aí do Palmeiras. Até que enfim. A
a Priscila, que é flamenguista, assim como o Luiz Fernando Pinotti, ou o Luiz hoje não quis falar de futebol comigo, viu, Igor? Ele não... Por quê? Flamenguista, né, coitado? Falou, não vou falar de futebol hoje, mas o Luiz e a Priscila são flamenguistas e o Flamengo perdeu, como diz os cariocas, perdeu feião, né? Perdeu feio pro São Paulo. O Picolé mandando boa noite, senhores. Me ajuda, Vitão. Picolé, grande abraço. Inês, boa noite. Doutor Antônio Carlos, o Igor já leu o comentário aqui do Peixe. O Jefferson, que será nosso convidado aqui amanhã, já mandando boa noite. Ana Flávia mandando boa noite. Ricardo Rosa, um dos maiores tricolores que eu conheço. Boa noite a todos, estou de volta. São Paulo Futebol Clube rumo ao Hepta. Aí, tá vendo, Igor? O Ricardo tá... O campeão voltou agora. O Ricardo tá empolgado. O Ricardo, já vou deixar... Empolgou. O famoso empolgou, mas eu concordo que o São Paulo vai, pelo menos, ficar ali entre os primeiros colocados. Acho que o São Paulo tem tudo aí para surpreender, caso vença, principalmente esses jogos aí restantes. Meu amigo Igor vai me ajudar, ele tá com a tabela aberta aí, Igor? Copa do Brasil. Copa do Brasil amanhã. Também temos Copa do Brasil, né? Falar brasileiro ou Copa do Brasil? Vamos só falar da tabela aí do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro que, teoricamente, encerrou o primeiro turno. Ainda falta algumas equipes terminar aí os jogos restantes, mas tivemos aí a 19ª rodada e... 20ª rodada. Agora vamos para a 20ª rodada, né? Isso. Começando no sábado. Lá na Arena da Baixada, Atlético Paranaense Fortaleza. Jogo bom. Eu aposto no empate aqui. Sim. A não ser que o Atlético consiga aí, no desespero, ganhar do Fortaleza. Mas eu acho que dá empate. Acho que tem cara de empate esse jogo também. Empate. No sábado, no Morumbi, 7 horas, São Paulo e Goiás. Jogo bom. São Paulo, eu acho que dá São Paulo, né? Sim, São Paulo favorito. Sábado às 9 no Olímpico, Atlético Goianiense e Corinthians. E aí? Eu acho que o Corinthians vai pro seu mais um jogo fora de Wagner Mancini. Acho que o Corinthians vence o Atlético Goianiense. Eu acho que dá empate. Empate. Vou falar que o Corinthians vence porque o Mancini ele tá muito bem fora de casa, então acho que o Corinthians vai conseguir manter aí o retrospecto fora de casa. Que o Atlético precisa voltar a ganhar, Precisa. Né? Tá vindo aí de 3 jogos ruins o Atlético. 2 derrotas seguidas. Sim. Então eu acho que eu acho que é jogo pro Atlético voltar a vencer e vai ser o reencontro do Wagner Mancini contra os 6 da equipe, né? Talvez o Mancini vá com sangue nos olhos, né? Sim. A gente não sabe. Um jogo pra gente ficar atento. E domingão, em São Januário, às 4, Vasco e Palmeiras, o clássico das torcidas amigas. A união das torcidas ali, Força Jovem Mancha, um jogo entre amigos, né? Podemos dizer. O Palmeiras e o Vasco sempre teve essa união, inclusive muito jogadores, né? Jogadores que fez história nas duas equipes. Eu acho que o Palmeiras vence esse jogo. Eu vou me abster do resultado aqui. Eu não vou opinar. Jogo do Palmeiras, o Igor não opina para não falar com o coração e nem como corneteiro, né? Exatamente, eu não vou opinar. Então tem. Domingo também às 4 da tarde, o clássico do sul do país, Internacional e Curitiba. Vai ser lá no Beira-Rio. Jogo bom, acho que o Inter é favorito pra esse jogo. Eu acho que dá Inter também. Acho que o Inter precisa vencer, né? Pro Flamengo, ele deu sorte que todo mundo perdeu ali, né? Então é uma rodada pro Inter ligar o sinal de alerta, já que perdeu para o Corinthians por 1-0. 6h15 na Bia Bichedi, Bragantino, Red Bull Bragantino e Santos. Eu acho que, cara, eu vou de empate aqui. Por mais que o Santos esteja aí jogando bem, eu acho que dá um empate por conta de ser um jogo fora. Empate, eu acho que é um jogo de empate também. Eu acho que é empate. Às 6h15 no Mineirão, esse vai ser bom. Atlético Mineiro e Flamengo. Jogaço, o Atlético Mineiro venceu no primeiro turno o Flamengo por 1-0 na primeira rodada, então, jogo interessante. O Atlético Mineiro precisa vencer para voltar ali, não deixar o Inter e o Flamengo disparar. Acho que vai ser um jogo interessante, mas eu acho que é jogo de empate. Cara, se o São Paulo botar o Atlético pra frente, que nem doido, eu acho que dá Flamengo. Se for muito seco ao pote, né? Pode ser que o Flamengo surpreenda ali o Atlético. Então eu vou me abster aqui também, porque a gente não sabe. Mas eu acho ainda que dá Flamengo. Eu acho que dá Flamengo. Acho o Flamengo favorito, mas eu vou de empate pela situação ali das duas equipes. Acho que vai ser um jogo muito parecido entre como foi Flamengo e Inter, né? Que foi um jogo muito bom, então eu acho que eu vou de empate. Esse aqui eu vou apostar na vitória do mandante, que é Bahia e Botafogo, lá na Fonte Nova, 6h15 no domingo. Bahia precisando ganhar. Sim. Né? E eu acho que vai dar Bahia, 1-0.
concordo, acho que o Bahia vence esse jogo, principalmente pelo momento ali do Mano Menezes, como a gente falou antes. Acho que uma derrota do Botafogo ia colocar até uma crise ainda maior ali pro Bahia. Então acho que o Bahia tem que vencer para não entrar na zona de rebaixamento, inclusive, né? Exatamente. Então é por isso que eu aposto no Bahia no fator Sim. casa, né? E às 8h30 no Maracanã, Fluminense e Grêmio. Jogo bom, Fluminense muito bem. O Grêmio voltando a vencer. Eu acho que vai ser um jogo interessante, mas eu vou de Fluminense. Fluminense acho que vence o Grêmio em casa. Eu acho que dá um empate, hein? Empate? Eu acho que dá um empate. Acho que cabe também um empate. Aí, no Castelão, às 8h30, o clássico nordestino, Ceará e Sport. Jogo bom, o Ceará Sport que vive se encontrando na Copa do Nordeste, agora no Campeonato Brasileiro também. Creio que o Ceará vai ter que mostrar o fator casa também, assim como o Bahia. Eu vou de Ceará nesse jogo. Eu também, é um jogo de 6 pontos aqui. Jogo de 6 pontos. Porque o Ceará, ele tá com 23, tá em 12º, e o Sport tá com 24 em 9º. O Sport tá muito bem, acho que é o melhor nordestino, inclusive, na tabela. Sim, é o melhor. Então eu acho que aqui é um jogo de 6 pontos, mas eu acho que o fator casa vai ajudar. E caso o Ceará vence, ele ultrapassa. O Sport ali na tabela. Em 2 pontos, vai para 26 pontos. Sim. Contra 24. Esses são os jogos da 20ª rodada? Da 20ª rodada no final de semana, tudo no final de semana. Aí a gente tem a Copa do Brasil também. Que começa já amanhã, né? Às 7h no Castelão, Ceará e Santos. Jogo bom. Foi 0x0 o primeiro jogo. Eu vou até surpreender, viu? Acho que o Ceará passa nesse confronto. Acho que o Ceará vai surpreender o Santos amanhã. Nada contra o Santos do meu amigo doutor Antônio Carlos, mas eu acho que o Santos está mais focado no Campeonato Brasileiro e o Ceará mostrou no jogo de ida que quer muito essa vaga. Eu acho que dá Ceará nesse confronto. Eu também acho que vai de Ceará. 1x0, assim, chorado. Sim. Eu acho que é um gol chorado, mas dá Ceará. O empate é muito arriscado, né? Quando você empata em casa. Então, acho que o Ceará vai ter que postar as fichas aí para evitar até uns pênaltis e evitar que o Santos surpreenda, já que tá vivendo um bom momento. Ainda amanhã, né? Dia 4, às 9h30 no Maracanã, Flamengo e Atlético Paranaense. Jogo tranquilo pro Flamengo, Flamengo classificado. Já ganhou de 1x0, eu acho também que dá Flamengo. Né? Tem jogo hoje também. Começa hoje. Botafogo e Cuiabá hoje? Não, Internacional e Atlético Goianiense, 9h30. Jogo bom, o Inter que ganhou no jogo de ida, né? O Inter 2x1, então o Inter pra mim já tá praticamente classificado. Não sei o que o Igor acha desse confronto. Eu acho que dá Inter, porque o Atlético acho que vai focar mais pra não cair no Brasileiro. Sim. Não cair de rendimento. Aí, amanhã, né, dia 4, já falamos do Flamengo. Quinta-feira, dia 4. Tem Corinthians e América, né? América e Corinthians lá no Independência às 9h30. Jogo duro pro Corinthians, que perdeu o jogo de ida. Eu acredito na classificação do América Mineiro. Acho que o Corinthians vai focar só no Campeonato Brasileiro nesse momento, até para não ter um risco ali de ficar no Z4 ou perto da zona de rebaixamento. Eu acho que o América Mineiro de Lisca doido vai surpreender de novo. Acho que o América classifica vencendo de novo, inclusive amanhã. Eu também acho que no tempo normal. Sim. Eu acho. 1x0 o Atlético, eu acho que dá 1x0. Também acho que o América Mineiro favorito. O Corinthians vai ter que mostrar muito, principalmente porque não pode tomar gol, né? Então acho que o Corinthians teria que vencer ele de 1x0 pelo menos para levar para os pênaltis. Então creio na classificação do América Mineiro Coelho de Minas Gerais. Na quinta, Palmeiras e Red Bull Bragantino, às 7. Jogo bom, Palmeiras classificado já. Eu também acho, eu aposto numa vitória do Palmeiras. Nesse jogo aqui eu aposto uns 2x0. Esse jogo você tá mais tranquilo. Esse aqui eu tô mais tranquilo. Eu vou até mais, uns 4x0 Palmeiras, o Palmeiras passa o carro no Red Bull Bragantino. Será? Não sei, não sabemos. E fechando aí a rodada da Copa do Brasil, na quinta, às 9h30, no Alfredo Jaconi, o clássico gaúcho. Grêmio, Juventude e Grêmio, jogo bom, jogo interessante para assistir. Eu acho que o Juventude pode até surpreender, mas vai ser muito difícil. Eu acho que dá Grêmio. Cara, aqui eu não acho que pelo que foi o primeiro jogo, eu também aposto no Grêmio, até porque o Grêmio gosta de mata-mata, né? É a cara do Grêmio, né? Do Renato Gaúcho. Acho que, cara, 1x0 aqui, acho que cabe 1x0 de novo. E Botafogo, Cuiabá? Cuiabá e Botafogo? Não, já tá acontecendo. Já tá rolando. Eu ia falar isso agora que eu acabei de receber aqui.
Tá 0-0 aqui, já tá no 51, tá no comecinho do segundo tempo. E o Cuiabá que venceu, né, o jogo 1-0. de ida lá em Engenhão. Então, eu acho que dá Cuiabá nesse confronto, Vigo. Pelo andar da carruagem é o que vai dar. Acho que vai ficar difícil aí pro Botafogo tentar reverter essa situação, o jogo lá na Arena Pantanal. Aqui, pelo que foi o primeiro jogo, eu também acho que vai dar Cuiabá. Até porque o Botafogo, cara, é aquele time que vai focar no brasileiro. Uma hora Sim. ele vai começar a cair e ele vai ter que se cuidar lá. Eu também acho. O Cuiabá tá jogando muito bem a Série B. Acho que o Cuiabá já vem de uma temporada boa, então acho que tem tudo aí pra eliminar o Fogão na Copa do Brasil. Cuiabá que Cuiabá, né, que tá muito bem. E acho que vence aí esse jogo também hoje, jogo de volta. Igor, é isso? É isso. Amanhã temos pra hoje. Amanhã estaremos novamente aqui. Vamos detalhar bastante, fazer uma prévia aí dos jogos de amanhã, fazer um esquenta pro jogo do Corinthians contra o América Mineiro, que será às 21h30. Vamos trazer as informações do jogo, falar do jogo do Palmeiras na quinta e também do confronto aí do Flamengo contra o Atlético Paranaense. O São Paulo já está classificado, então não falaremos do tricolor amanhã, pois já está aí na próxima fase da Copa do Brasil. Igor, queria agradecer a sua participação e já desejar uma boa noite aí para você. Valeu, Vitão, pessoal que está assistindo em casa, muito obrigado, sempre bom falar de futebol, sempre falo isso e até amanhã. Obrigado, Igor, obrigado a todos que acompanhou, deixou o seu comentário no Facebook e também em nosso site, ele acompanhando a Guardiã da Notícia. Obrigado, amanhã estaremos aqui novamente às 20 horas para falar bastante de Corinthians e América Mineiro, falar bastante de Copa do Brasil e espero ter a presença aí e a audiência de todo mundo. Vai, Coelho! O Igor já desejou a torcida do grande Coelho de Minas Gerais, ficar doido, deve ficar feliz. Obrigado a todos e até amanhã. Você ouviu Guardiã da Bola. Guardiã da Bola.